Você sabe o que acabou de fazer? Carolina olhou para a filha com o senho franzido, apertando a sacola das compras contra o peito. Sei, mãe. Ele estava com fome, respondeu Lúcia com os dedos ainda cheios de migalhas. É um desconhecido, Lúcia. Você não pode sair por aí dando sua comida. E se ele fizesse alguma coisa com você? Mas ele não fez nada, replicou a menina, apontando para o homem sentado junto ao poste de luz, com a barba por fazer e o olhar perdido. Isso você não sabe. Tem gente que se aproveita. Carolina lançou um último olhar para o homem. Ele continuava ali, parado, segurando o sanduíche como se fosse um tesouro. Suspirou e puxou Lúcia pelo braço. Vamos embora. Você perdeu o seu lanche. Caminharam 3 quarteirões em silêncio. Ao chegar no prédio do conjunto habitacional, Lúcia se soltou. Não gosto quando você fica assim, disse com a voz baixa. Assim como? Como se tudo fosse perigoso. Eu só queria ajudar. Carolina girou a chave com força, empurrou a porta e entraram no pequeno apartamento de paredes descascadas e móveis velhos. Não é que seja perigoso, é que a gente não vive num mundo onde você pode confiar assim de qualquer jeito. Lúcia jogou a mochila no chão e se trancou no quarto. Carolina se deixou cair na cadeira da cozinha. Olhou as próprias mãos ainda marcadas pelo trabalho da manhã no hospital. Fechou os olhos por um segundo. Não era justo brigar com ela, sabia disso. Mas tinha medo. Sempre tinha medo. Do outro lado da cidade, André continuava sentado. O sanduíche já tinha esfriado, mas não se importava. Segurava com cuidado, como se tivesse medo de que desaparecesse. Cheirou. Ainda não comia. Alguma coisa no gesto daquela menina tinha mexido com ele. 3 anos. 3 anos desde que foi embora. Desde que largou tudo. Desde que jogou fora o celular, as chaves do apartamento na Vila Madalena, as reuniões com investidores, os coquetéis, os relógios caros, tudo. Se levantou, caminhou sem rumo. Naquela noite dormiu debaixo do viaduto, mas com o estômago cheio e a mente inquieta. No dia seguinte procurou um banho no albergue, se barbeou, vestiu uma camisa decente que encontrou na caixa de doações. Pediu um favor, um computador por 15 minutos. Pesquisou seu nome. André Silva, ex-presidente do Grupo Silva Tecnologia, desaparecido do mundo corporativo após crise pessoal. A notícia era velha. Ninguém tinha atualizado nada desde então. Melhor assim. Mas alguma coisa o incomodava no peito. Aquela menina. O nome estava numa etiqueta da mochila. Lúcia C. Lúcia. A mãe a chamou de Lúcia também. Não tinha dúvida. Nem era comum crianças daquela idade oferecerem comida. Muito menos se viviam como ela parecia viver. A roupa usada, a lancheira de plástico rachada. André voltou ao albergue naquela noite. Não dormiu. Passou horas pensando. Tinha sido um covarde, um egoísta. Foi embora quando o mundo desabou em cima dele. Quando o irmão o traiu, quando a imprensa o destruiu. Não lutou. Simplesmente vazou. Mas aquela menina o balançou. E se voltasse? E se recuperasse o que deixou? Não pelo dinheiro, não pelo poder. Para fazer alguma coisa com tudo isso. Tomou uma decisão ao amanhecer. Foi direto para a torre de vidro na Faria Lima. O segurança da entrada o reconheceu, mas hesitou ao vê-lo com roupa barata. Senhor Silva. É, preciso falar com o conselho. Hoje. Não sei se... Fala para eles que eu tô aqui. E que se não me deixarem subir, amanhã todos vão estar assinando demissão. Meia hora depois, estava na sala de reuniões, de frente para 5 executivos que nunca pensaram em vê-lo de novo. Veio buscar suas coisas? Perguntou um debochado. Não, vim retomar o controle. Sou o acionista majoritário e vocês têm roubado dinheiro desde que saí. E não vim brigar por causa disso. Vim porque já sei o que quero fazer com esta empresa. E acreditem, vocês não vão gostar. Houve silêncio. André sabia que não tinha tempo. A menina, a mãe, o bairro onde viviam, tudo parecia urgente. Comecem a se mexer. Tem muita vida para melhorar. E vamos começar com uma. Ninguém entendia direito o que ele dizia, mas ele sim. E isso bastava.
Lúcia, se apressa ou vamos chegar atrasados, gritou Carolina da cozinha enquanto terminava de preparar uma lancheira nova. Lúcia saiu correndo do quarto com o uniforme amassado e o cabelo meio penteado. Já vou. Hoje posso levar 2 bolachas? Carolina olhou de lado, mas acenou com a cabeça. Meteu as bolachas na lancheira e entregou a mochila. E nada de dar sua comida para estranhos, me ouviu? Lúcia baixou a cabeça, mas não respondeu. Saíram juntas, caminhando pelas mesmas ruas cheias de buracos e pichações. Lúcia olhava cada esquina como se esperasse ver o senhor do outro dia de novo, mas não viu. Do outro lado da cidade, André tinha um plano. Passou a manhã falando com antigos contatos, recuperando acessos, restabelecendo sua identidade legal. Ninguém entendia seu retorno repentino. Para ele, não importava. O único que tinha claro era que precisava encontrar Lúcia. Lembrava do sobrenome parcial na etiqueta, Lúcia C. Mas na mochila da menina também tinha mais alguma coisa. Uma plaquinha, MF Malba Tahan. Isso era suficiente. No mesmo dia, caminhou até a escola. Ficou do lado de fora, fingindo ler um jornal velho. Às 15h em ponto começaram a sair as crianças. A viu na hora. Mesmo penteado, mesma mochila. Lúcia caminhava sozinha dessa vez. André hesitou, mas se aproximou. Oi, disse suavemente. Lúcia o reconheceu na hora. Os olhos brilharam. Senhor Sanduíche. Esse sou eu, sorriu. Ela riu baixinho. Comeu? O melhor que provei em anos. Minha mãe me brigou, disse baixando a voz. Imagino. Como você se chama? Lúcia Cardoso. E o senhor? André. Só André por enquanto. Ficaram um momento em silêncio. André não queria parecer invasivo. Sua mãe está em casa? Lúcia acenou que sim. André se agachou na altura dela. Será que ela ficaria brava se eu passasse lá para agradecer? Lúcia deu de ombros. André não insistiu. Deu um cartãozinho pequeno para ela. Isso é para ela. Você não precisa falar nada mais. O cartão dizia apenas: obrigado por criar uma menina que ainda acredita na bondade, André. Naquela noite, Carolina encontrou o cartão dentro da mochila de Lúcia. Leu 3 vezes. Se sentou na cama e suspirou. Não entendia nada. Quem era esse homem? Por que tanto interesse numa menina qualquer? Enquanto isso, André estava no seu apartamento vazio do centro, o que tinha fechado anos atrás. Abriu nesse dia. A poeira cobria tudo, mas o lugar ainda cheirava a poder antigo. Parou na frente do espelho. Já não era o André que todos temiam. O rosto estava mais magro, as olheiras marcadas, mas havia uma fagulha nova nos olhos. Pegou um caderno, começou a escrever uma lista. Localizar Carolina Cardoso. Descobrir a situação dela, ajudar sem invadir, não estragar tudo. Fechou o caderno. No dia seguinte voltaria, dessa vez preparado. Tem certeza disso, André? Perguntou Verônica, a secretária do conselho, enquanto caminhavam pelo corredor principal da Torre Silva. Mais do que nunca, respondeu ele sem parar. Quem está na sala? Estão todos. Ninguém esperava te ver assim, tão de repente. André empurrou a porta de vidro sem pedir licença. 5 executivos o olharam como se tivessem visto um fantasma. Alguns se levantaram, outros ficaram sentados, tensos. André, isso é uma surpresa, disse Germano, o atual CEO interino, ajeitando a gravata com nervosismo. Surpresa para vocês. Para mim já era hora. Veio falar ou reclamar? Porque se for o segundo, temos advogados para isso, disse Cláudia com voz seca. Não vim brigar. Vim pegar o que me pertence. Sou o acionista majoritário, e a partir de hoje retomo o controle. Silêncio desconfortável. André caminhou até a cabeceira da mesa. Ninguém o impediu. Vocês brincaram de serem donos por 3 anos, desviaram verba, inflaram contratos, perderam metade do respeito que esta empresa tinha. Eu saí porque precisava respirar, mas agora não tenho mais esse luxo. E por que agora? Perguntou Germano cruzando os braços. Porque uma menina de 7 anos me deu um sanduíche, disse André com seriedade. Riram, ele não. Enquanto vocês estavam ocupados enchendo os bolsos,
Eu estava lá fora vendo como o povo vive com o mínimo. Essa menina não sabia quem eu era, nem se importava, mas me deu o único que tinha e me fez ver que eu tenho tudo para fazer alguma coisa útil. Cláudia estalou a língua. Vai transformar a empresa numa ONG, André? Não, mas vou mudar as prioridades. Vamos investir em educação, em saúde, em projetos de verdade. Vamos parar de ser um monstro que só quer dinheiro. E o que ganhamos com isso? Dignidade e estabilidade a longo prazo. Vocês não entendem porque só olham os números do trimestre. Eu quero olhar 10 anos para frente. Germano se levantou. Vai ter que submeter isso à votação. Perfeito, respondeu André. Eu tenho os votos. E se não tiver, consigo. Os executivos se olharam. Sabiam que André ainda tinha aliados silenciosos, investidores antigos que acreditavam nele. Vamos começar com uma auditoria, disse André. Uma interna, completa. E quero acesso a todas as movimentações do último ano. Também quero uma equipe de responsabilidade social formada em 72 horas e uma lista das escolas públicas com as quais podemos colaborar. Escolas? Perguntou Cláudia, incrédula. Vamos começar com uma. EMEF Malba Tahan. Quero um relatório amanhã. A reunião terminou com tensão no ar. André saiu da sala com a mesma calma com que tinha entrado. Verônica o esperava no corredor. Sério? Uma menina te fez voltar? Sim. Mas não só pelo que me deu. Pelo que me lembrou que eu tinha perdido. E agora o que vem? André olhou para ela com determinação. Agora vamos devolver alguma coisa para ela. E para muitos mais. Mas primeiro preciso falar com a mãe dela. Carolina abriu a porta com o senho franzido. Não esperava visitas, muito menos um homem de paletó, jeans e olhar firme. A senhora é Carolina Cardoso? Perguntou o homem. Depende de quem está perguntando. Me chamo André Silva. Não vim vender nada. Vim falar da sua filha, Lúcia. Carolina deu um passo para trás. O que aconteceu com ela? Nada de ruim, prometo. Pelo contrário, uns dias atrás ela ofereceu o sanduíche dela para mim. Foi um gesto que mudou muita coisa para mim. Como conseguiu este endereço? Vi o nome da escola na mochila dela. Perguntei por aí, fui cuidadoso. Só queria agradecer. Carolina não parava de observá-lo. Lúcia, atrás dela, apareceu no corredor. Mãe, é ele! Gritou a menina. É o senhor do sanduíche. Lúcia, volta para o quarto. Mas mãe... Lúcia fez careta e sumiu. Carolina saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si. Escute, senhor André, é isso? Não sei o que quer, mas não me interesso por coisas estranhas. Sou mãe solteira, trabalho o dia todo e não tenho tempo para conversa. Não quero incomodar, só queria conhecer a senhora. Sua filha foi gentil comigo sem saber quem eu era. Isso não acontece todo dia. As crianças não entendem o perigo. Para elas tudo é simples. E talvez seja isso que a gente precisa às vezes. Carolina cruzou os braços. Estava cansada, mas também curiosa. O que quer exatamente? Só conversar. Posso convidar a senhora para um café? Aqui perto. Nada complicado. Ela hesitou. Olhou para a porta de casa, olhou para ele de novo. E se me disser aqui o que tem para falar? André acenou. Tudo bem. Trabalho numa empresa. Bom, trabalhava. Agora voltei. Sou o fundador do Grupo Silva Tecnologia. Carolina o olhou como se tivesse ouvido o nome de uma novela. Grupo Silva Tecnologia? Aqueles de tecnologia? Esse mesmo. E o que um milionário vestido assim está fazendo no meu prédio? Sua filha me lembrou que eu tinha uma vida com propósito. E percebi que abandonei ela. Não vim aqui fazer propaganda. Vim porque quero começar agradecendo e ajudando, se me permitir. Ajudar como? Com educação, com estabilidade, com opções. Nada estranho, nada que comprometa a senhora. Carolina ficou em silêncio. E o que ganha com isso? A oportunidade de arrumar alguma coisa neste mundo, mesmo que seja pouquinho. Soa bonito, mas eu não acredito em milagres, nem em homens ricos com boas intenções. Então não aceite como milagre. Aceite como um erro que eu estou tentando consertar. Ela soltou um suspiro longo. Dava para ver o cansaço nos olhos. Amanhã a Lúcia tem aula às 8 horas.
Se quer ajudar, comece levando ela. Eu tenho plantão duplo. Não tenho como fazer isso. André sorriu. Estarei lá, 8 em ponto. Carolina fechou a porta sem dizer mais. Dentro do apartamento, se apoiou na parede com o coração disparado. Lúcia apareceu de novo. Ele era mau? Carolina olhou para ela e balançou a cabeça. Não, mas isso não faz dele bom ainda. Enquanto isso, André descia as escadas com uma mistura de ansiedade e esperança que não sentia há anos. Às 7h58 da manhã, André estava parado na frente do portão enferrujado da MF Malba Tarran, com Lúcia ao lado. Ela usava 2 tranças tortas e a mochila meio rasgada. Tem certeza que minha mãe disse que podia? Perguntou Lúcia, olhando para ele com desconfiança. Sim, ela me falou ontem à noite. Disse que não podia te levar, então aqui estou. Tá bom, mas não fala com meus amigos. Vão pensar que você é meu avô ou sei lá. André soltou uma risadinha. Combinado. Lúcia atravessou a entrada sem olhar para trás. André ficou ali um momento, observando as outras crianças correndo. Algumas tinham uniformes novos, outras, sapatos furados, muitas com a mesma cara de rotina pesada. No mesmo dia, depois de deixar Lúcia, foi direto para a empresa. Pediu para a nova assistente uma lista das escolas públicas do bairro. Pediu também uma avaliação de investimento em infraestrutura, materiais e bolsas. Tudo devia começar por aquela escola. Mas não era só trabalho. À tarde, passou numa floricultura modesta. Comprou um buquê pequeno de rosas cor de creme. Caminhou até o prédio de Carolina. Bateu na porta com delicadeza. O senhor de novo. E trouxe uma coisa. Não é grande coisa, mas pensei que seu quintal ficaria melhor com um pouco de cor. Carolina olhou as flores. Hesitou. Não tenho onde plantar. Eu posso ajudar com isso, se me deixar entrar. Ela cruzou os braços. O senhor é bom de pá? Mais do que parece. Carolina deixou ele entrar. O apartamento era pequeno, mas limpo. O quintal dos fundos tinha terra seca, uns vasos vazios e uma cadeira quebrada. André arregaçou a camisa, tirou uma pazinha pequena da bolsa, tinha vindo preparado, e começou a mexer na terra. Sempre faz isso? Perguntou Carolina, observando da porta. O quê? Aparecer na vida de gente que não conhece? Dar flores? Prometer ajuda? Não. Nunca tinha feito. E não tô prometendo. Tô fazendo. E se depois sumir de novo? Não vou sumir. Não dessa vez. Minha filha se apega fácil. Tem esse defeito. Não é defeito. É um dom que a maioria perde com os anos. Carolina não respondeu. Se sentou na cadeira quebrada. E sua família? Não tenho. Meu irmão me traiu. Meu pai morreu há anos. Minha mãe também. Eita, que histórico. É. E o seu? Como é? Viúva há 3 anos. Meu marido morreu num acidente de obra. Lúcia tinha 4. Desde então somos só nós 2. André plantou as últimas flores. Pronto. Não é muito, mas já é alguma coisa. Carolina se levantou e se aproximou. Observou as rosas. Ficaram lindas. Vão crescer melhor se regar todo dia. Também vai vir regar? Só se me convidar. Ela sorriu pequeno, quase imperceptível. Já vamos ver. Naquele dia, ao cair da noite, Carolina se viu regando as flores por conta própria, sem pensar. Como se de repente, aquele cantinho esquecido do quintal merecesse uma segunda chance. Igual a tudo mais. Carolina dobrava a roupa em silêncio, enquanto Lúcia fazia lição sentada no chão. A televisão estava ligada, mas sem som. Lá fora, o céu ameaçava chuva. Tinham passado 2 dias desde que André plantou as rosas no quintal. As flores continuavam firmes, como se também resistissem à rotina. Mãe, disse Lúcia sem olhar. Hoje na escola me perguntaram quem era o senhor que me levou. Acharam que era meu pai. Carolina engoliu seco. E o que você disse? Que era um amigo seu. Tá errado? Não, filha, não tá errado. Lúcia guardou os lápis de cor no estojo e olhou para a mãe. Você gosta dele? Não sei. Eu gosto. Ele me escuta. Carolina suspirou.
Se levantou, caminhou até a mesa. Tirou um envelope que André tinha deixado naquela tarde. Dentro havia um documento com timbre oficial, uma carta de recomendação para a escola particular no centro, junto com uma ficha de inscrição já paga. Também havia um resumo do plano educacional, horários e uma lista de materiais escolares que André já tinha comprado. Carolina tinha lido 3 vezes e ainda não sabia o que pensar. Naquela noite, ligou para ele. Alô? Atendeu André na hora. Precisamos conversar. Amanhã depois das 7h. Claro, estarei aí. Desligou. Às 19h15, André bateu na porta. Carolina já esperava com a pasta na mão. Entra. Se sentaram na mesa. Lúcia dormia no quarto. Isso. Carolina levantou o envelope. Isso é demais. Não acho, é só o começo. Olha, eu não sou de aceitar favor. Muito menos assim. Não te conheço, não sei suas intenções. E mesmo que quisesse confiar, não posso fazer isso sem pensar. Não vim mudar sua vida, Carolina. Só quero dar para Lúcia o que ela merece. Uma oportunidade. E o que quer em troca? Nada, de verdade. Isso nunca é verdade. Todo mundo quer alguma coisa. André ficou em silêncio uns segundos. Talvez o que eu quero é sentir que ainda sou útil, que posso fazer alguma coisa certa, pelo menos uma vez. Carolina o olhou por um tempo. Os olhos dele não tinham soberba nem pena. Só cansaço igual ao dela. Ela não vai mudar de escola sozinha. Vai precisar de apoio, adaptação. É outro mundo lá. Eu posso ajudar. Ir em reuniões, cobrir os translados, o que precisar. E se depois for embora? Não vou embora. Isso meu marido disse no dia que saiu para trabalhar. Não voltou. André baixou o olhar. Não sou ele, e não quero ocupar o lugar dele. Só quero estar. Carolina se levantou. Caminhou até a janela. O quintal estava molhado pela chuva. As rosas, mais vivas que nunca. Tá bom. Mas se a Lúcia sofrer, se alguma coisa se quebrar por sua culpa, eu tiro o Senhor das nossas vidas sem pensar 2 vezes. Aceito as condições. Ela olhou por cima do ombro. Começa amanhã, às 8h. Vai levar você. Estarei lá. Carolina acenou. Abriu a porta para ele sem despedida. Mas naquela noite, enquanto preparava a mochila com os materiais novos, deixou um bilhetinho pequeno no bolso de Lúcia. Hoje você vai num lugar novo, mas continua sendo você. Brilha sem medo. Com isso soube que tinha decidido confiar, mesmo que fosse só um pouquinho. Lúcia desceu do carro com um sorriso que não cabia no rosto. André a acompanhava com a mochila pendurada no ombro, como se fosse dele. Tem certeza que tá tudo bem você entrar comigo? Perguntou Lúcia, ajeitando o suéter do uniforme novo. Só até a porta, depois você faz o resto. O colégio era amplo, com paredes limpas e cartazes coloridos. Alunos com mochilas de marca corriam de um lado para o outro. Lúcia olhava tudo com curiosidade, mas também com um pouco de medo. Uma professora se aproximou. Lúcia Cardoso? Sou eu, respondeu ela tímida. Sou a professora Teresa. Bem-vinda. Você é um amigo da família? Disse para André. Isso, disse André rápido, sem dar mais explicação. A professora acenou e levou Lúcia para dentro. André ficou olhando até a menina sumir pelo corredor. Naquela tarde, Carolina chegou em casa mais cedo. O cheiro de pão recém-assado bateu nela quando entrou. O que é isso? Pão de queijo, respondeu André da cozinha. Pensei que você fosse gostar. Você cozinhou? Tentei, não garanto nada. Carolina o olhou entre desconfiada e surpresa. Por que faz tudo isso? Porque quero, porque posso. E se um dia não puder? Então já terei feito o suficiente. Ela se sentou cansada com os sapatos ainda no pé. A Lúcia me mandou mensagem. Disse que a escola é como uma nave espacial. Fico feliz. Ela se encaixou rápido. Rápido demais. Tenho medo que se acostume com o que é bom e depois perca. Não vai perder nada, não enquanto eu estiver. E se algum dia não estiver? Quero que ela saiba como se manter de pé. Então ensine você. Eu só quero ajudar esse caminho a ser um pouco menos difícil. Carolina não respondeu. Comeu um pedaço de pão em silêncio. Estava quente, macio. Bom demais para ser de alguém que dizia não saber cozinhar.
Sempre foi assim? Perguntou ela. Como? Tão simples? André soltou uma risada curta. Não. Antes eu era arrogante, rápido, frio. Vivia de números, até o mundo desabar em cima de mim. E agora? Agora planto flores, levo meninas no colégio e faço pão. Eita, que transformação! Você também mudou. Só não percebe. Eu percebo. Tá menos na defensiva. Antes teria me chutado para fora só por entrar na sua cozinha. Carolina sorriu, baixando o olhar. Talvez porque começo a acreditar que você não veio quebrar nada. Não vim quebrar, vim plantar. Ela o olhou firme, em silêncio. Havia alguma coisa no jeito dele falar que não parecia mentira nem promessa vazia. Era outra coisa, mais real. Se vai continuar vindo, traz mais pão. Feito. Naquela noite, regaram juntos as rosas do quintal. E enquanto faziam isso, Lúcia da janela gritou: "Mãe, já tenho lição e é muita." Carolina sorriu. André também. As sementes estavam lá. Agora só faltava cuidar. A chuva batia forte no telhado de zinco quando Carolina resolveu falar. André estava sentado na sala, folheando um livro infantil que tinha comprado para Lúcia. Ela se aproximou com uma xícara de chá quente e colocou na frente dele. "Sabe qual é o pior de ficar sozinha tantos anos?" perguntou sem aviso. André levantou o olhar surpreso. "O silêncio?" "Não, o medo. Medo de se iludir, de confiar, de depender de alguém que um dia simplesmente não tá mais." André deixou o livro na mesa. "Nunca quis que me visse como alguém de passagem." "E como deveria te ver?" "Como alguém que está aprendendo a ficar." Carolina se sentou do lado dele com as mãos enroladas na xícara. "Meu marido morreu numa terça-feira. Saiu para trabalhar como sempre, me beijou na testa e disse: 'Não demora para botar o arroz.' Às 3 da tarde eu já era viúva." André não disse nada. Deixou ela falar. Tive que avisar a mãe dele, explicar para Lúcia, assinar papel que não entendia, e depois voltar para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Como se a vida não tivesse quebrado em 1000 pedaços. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só entender que não é fácil para mim. Isso, que me custa aceitar que alguém venha oferecer alguma coisa sem pedir nada em troca. Eu também perdi coisas, pessoas, partes de mim que nunca vou recuperar. Mas se alguma coisa me ensinou a ficar sozinho, foi que viver isolado não me protegeu de nada. Só me esvaziou. Carolina o olhou com atenção. Pela primeira vez viu nos olhos dele o cansaço real. Não o de trabalhar, mas o de carregar alguma coisa invisível. "E o que você perdeu?" "Meu irmão, ele me traiu dentro da empresa. Se aliou com um fundo estrangeiro para me tirar do lugar. Enfrentei ele, discutimos e depois ele teve um infarto. Nunca soube se foi por causa disso, mas me senti culpado." "E o que fez?" "Fui embora. Larguei tudo. Não conseguia ficar num lugar cheio de lembrança. Não conseguia me olhar no espelho." Carolina baixou a cabeça. "Acho que nós dois carregamos fantasma. Talvez por isso estamos aqui. Porque os fantasmas se cansaram de nos perseguir." Ficaram em silêncio um momento. Depois ela se levantou. "Vou fazer café, quer?" "Só se fizer forte." Carolina riu baixinho. "O único que sei fazer." Do corredor, Lúcia apareceu. "Posso ver um filme?" "Um só. E depois dormir," disse Carolina. André piscou para ela. "Eu escolho, mas nada de coisa velha." "Combinado!" gritou a menina correndo para o sofá. Enquanto procuravam alguma coisa na televisão, Carolina observou a cena. Sua filha rindo, André discutindo com ela sobre desenho animado. Tudo parecia tão normal, e talvez por isso dava tanto medo, porque quando tudo parece estar bem, a gente sabe que alguma coisa pode quebrar a qualquer momento, mas por enquanto resolveu deixar o medo de lado, só por aquela noite. "Mãe, posso convidar o André para o festival da escola? Vai ter dança e comida, e preciso de alguém para me ajudar com a fantasia", disse Lúcia, enquanto comia cereal, a cara cheia de entusiasmo. Carolina olhou para ela com cautela. "E não deveria ser eu a te ajudar? Você vai estar trabalhando." Disse que não podia sair nesse dia. André, que acabava de entrar com uma sacola de pão debaixo do braço, parou ao ouvir.
E quando é? Sexta, às 5 horas. Pode? Claro que posso, respondeu olhando de rabo de olho para Carolina. Ela não disse nada, só continuou lavando louça com o senho franzido. A cesta chegou rápido. André apareceu pontual, com uma flor de papel que ele mesmo tinha feito, segundo ele, como enfeite para o penteado de Lúcia. Isso tá horrível, disse a menina rindo. Mas vou usar mesmo assim. Carolina não conseguiu segurar o riso quando viu. Tem talento para os negócios, mas para artesanato não muito. Tô em fase de treinamento, brincou André. Naquela tarde, no pátio da escola, Lúcia dançou quadrilha com a turma. André gravou, aplaudiu como se fosse o maior fã dela e comprou pastel e guaraná. Você também dança? Perguntou Lúcia. Faz anos que não danço. Minha mãe dança bem. Quando era nova, ganhou o concurso. Carolina se virou rápido. Lúcia, não fala essas coisas. É verdade? Perguntou André surpreso. Faz muito tempo. Outra vida. Gostaria de te ver dançar. Aí eu gostaria de te ver parando de falar. Os três riram. Ao terminar o festival já de noite, caminharam juntos de volta para casa. As luzes da rua eram poucas, mas suficientes para ver Lúcia pulando de paralelepípedo em paralelepípedo. Obrigada por vir, disse Carolina. Obrigado por me deixar. Pararam na frente do prédio. Sobe? Perguntou ela. André hesitou. Tem certeza? Tenho. A Lúcia não vai parar de falar até você subir. Lá em cima, enquanto a menina se trocava, Carolina serviu 2 xícaras de chá. Se sentaram no quintal de frente para as flores já crescidas. Mudou muito, né? Disse André, observando o movimento da noite. Sim, mas eu ainda fico com o pé no freio. Entendo. Não, você não entende, porque você tem para onde correr. Eu não. Carolina, não fala nada, só escuta. Se isso, fez um gesto com a mão apontando entre eles, for para algum lugar, tem que ser com calma. Eu não posso me arriscar a outra perda, não agora, não com a Lúcia no meio. André acenou. Não tô aqui por impulso, tô aqui porque quero ficar. Ela o olhou com uma mistura de medo e vontade. Então fica, mas sem promessa. Só fatos. Combinado. Nesse momento, Lúcia saiu para o quintal. Vão se beijar ou quê? Lúcia! Gritou Carolina vermelha. André riu. Isso só acontece em filme. Lúcia deu de ombros. Pois essa parece um filme bom. Naquela noite, quando Carolina foi apagar as luzes, olhou para André do batente da porta. Ele não disse nada. Só sorriu para ela. E ela, sem falar palavra, devolveu o sorriso. Não era um final nem um começo. Era alguma coisa nova. Alguma coisa que ainda não tinha nome. Tem 1 minuto? Perguntou Verônica, assistente pessoal de André, entrando sem bater no escritório dele. Claro, o que foi? Ela fechou a porta atrás de si. A cara dizia tudo. Tem movimento estranho no conselho. Relatórios que não batem, gastos duplicados, contratos novos com fornecedores fantasma, e tudo assinado com seu nome. André largou o relatório que estava lendo. O rosto endureceu. Desde quando? Pelo menos 3 semanas, justo depois da sua volta. E quem está por trás? Germano. E talvez a Cláudia. Mas estão sendo cuidadosos. Querem você fora de novo. André passou a mão no rosto. Tinha baixado a guarda. Consegue provas? Já tenho, respondeu Verônica, deixando uma pasta grossa no escritório. Mas não vai ser fácil. Isso pode escalar. Não me importa. Se vou ficar nesta empresa, será fazendo as coisas direito. E se isso significa perder ela... André olhou firme para ela. Já perdi muita coisa na vida. Não vou perder a dignidade de novo. Naquela noite, na casa de Carolina, o jantar foi silencioso. Lúcia desenhava na mesa, alheia ao clima tenso. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Carolina, servindo mais arroz no prato dele. Só trabalho. Coisas que preciso resolver. É grave? Pode ser. Tem a ver com o que faz por nós? André levantou o olhar. Não, isso não vai mudar. Aconteça o que acontecer. Carolina o observou por uns segundos. Não te conheço direito, mas sei quando alguém está brigando com os próprios demônios. Tô acostumado.
Não deveria. No dia seguinte, André convocou uma reunião de emergência. O conselho inteiro se apresentou. Cláudia, Germano e mais 3 diretores. Por que essa reunião fora do calendário? Perguntou Germano, fingindo aborrecimento. Porque descobri que estão usando minha assinatura para aprovar contratos falsos e desviar verba. Tenho provas e já informei a auditoria externa. Silêncio desconfortável. Cláudia franziu os lábios. Tá insinuando que estamos roubando? Não tô insinuando. Tô afirmando. Isso é inaceitável. O que é inaceitável é vocês brincarem com dinheiro que podia estar em escola, em projeto social na mão do povo. André tirou a pasta e deixou na mesa. Vocês têm 2 opções. Renunciam hoje ou enfrentam processo público e penal. O impacto foi imediato. Sabiam que André tinha o controle das ações majoritárias. E agora provas. Não podiam contra isso. Vai se arrepender, disse Cláudia com veneno na voz. Talvez. Mas vou dormir tranquilo. Ao sair do prédio, André ligou para Carolina. Pode falar? Posso, tô com a Lúcia no mercado. Só queria te falar uma coisa. Fala. Hoje quase perdi tudo, mas resolvi não ficar calado. Quero que saiba que isso, o que tô construindo com você e com a Lúcia, vale mais que qualquer conselho de administração. Do outro lado, Carolina não respondeu na hora. Dava para ouvir barulho de sacola, risada no fundo. Obrigada por não fugir dessa vez, disse por fim. André sorriu com o peito apertado, mas firme. Dessa vez fico até o final. Aconteça o que acontecer. Renunciaram todos, disse Verônica entrando no escritório. Germano, Cláudia e os outros 3. Largaram os cargos hoje de manhã. Não falaram uma palavra. Só assinaram e foram embora. André soltou o ar preso. Não era alívio. Era um vazio estranho, como se uma parte sua, a que conhecia aquele mundo de traição e silêncio caro, acabasse de ser cortada fora. E agora? Perguntou ela. Agora começa o difícil. Mais difícil que isso? Muito mais. Porque agora preciso decidir se fico neste lugar ou se largo tudo de novo. Mas dessa vez com propósito. Verônica o observou. Conhecia ele há anos. Tinha visto a subida, a queda, o sumiço, mas nunca tinha visto ele tão humano quanto agora. Se resolver ficar, vai precisar de equipe nova, gente em quem confiar. Já tenho o primeiro nome, respondeu André. Carolina estava na cozinha descascando batata quando ele chegou. Não tinha avisado. Não tocou a campainha. Só abriu a porta com a cópia da chave que ela tinha dado uma semana atrás. Tá sentindo isso? Perguntou ela sem olhar. O quê? É comida de verdade. Não pão requentado. Cheira a lar. Ela se virou com uma sobrancelha levantada. O que aconteceu? André se encostou na parede, cruzando os braços. Ganhei. Ou pelo menos parece. E o que isso significa? Que agora posso decidir o que fazer com a empresa, que rumo dar, e também se fico. Tá pensando em ir embora? Não sei. Parte de mim quer continuar construindo por dentro. Outra parte quer largar tudo e abrir um café. Um pequeno, com você e a Lúcia. Carolina riu, incrédula. Um café? Você? O magnata? Você faz o cardápio, eu varro o chão. A Lúcia cuida das sobremesas. E o cachorro a gente treina para latir se alguém não deixar gorjeta. Exato. Ficaram em silêncio uns segundos. O que você quer, André? Quero paz. E uma vida que faça sentido. Quero estar onde me sinto útil. Onde me querem por quem sou, não pelo que tenho. E aqui você se sente assim? Ele não respondeu na hora. Caminhou até ela, olhou nos olhos. Aqui sinto que pertenço. Carolina baixou o olhar. Queria acreditar nele, mas ainda tinha medo. Não dele, do que significava deixar ele entrar de vez. E o que vai fazer? Vou deixar a presidência. Não me interessa o poder. Vou formar uma fundação independente com parte das minhas ações. E o resto vou vender. E depois? Você decide. Ela o olhou com olhos sérios. Não bota esse peso em mim. Não é peso, é convite. Naquela noite, Lúcia encontrou eles sentados no sofá sem falar, só dividindo silêncio. Vão namorar ou não? Perguntou com cara de pau.
Carolina caiu na gargalhada. Lúcia, vai escovar os dentes. Só perguntei. E se fôssemos? Disse André. Então quero ir no casamento de vestido rosa, gritou enquanto corria para o banheiro. Carolina balançou a cabeça divertida. Nem pensa. Já vamos ver, sussurrou André pegando a mão dela pela primeira vez. Não falaram mais nada. As decisões mais importantes às vezes não precisam de palavra. André entrou no prédio com passo firme. Era a última vez. As paredes de vidro, os corredores silenciosos, os olhares curiosos dos funcionários. Tudo se sentia diferente. Não tinha raiva. Também não tinha orgulho, só determinação. Subiu no elevador até o 12º andar. Ali esperava Verônica, já com uma caixa marrom nos braços. Tudo pronto, disse ela. Você checou? Sim. Só suas coisas pessoais. O resto deixei em ordem. Obrigado por tudo, Vero. Ela acenou com um sorriso sincero. E agora o que vai fazer? Alguma coisa menor, mais real. Menos planilha, mais gente. Se precisar de ajuda, sei que posso contar, mas dessa vez vou sozinho. André entrou pela última vez no escritório. Na mesa, uma foto velha com o irmão. Pegou, observou por um tempo e botou na caixa também. Recolheu uns livros, uma caneta de coleção e um porta-retrato com foto de Lúcia rindo, com a cara cheia de tinta. Deixou o resto. O poder, a vista panorâmica, a cadeira ergonômica. Tudo isso já não fazia sentido. Antes de ir embora, escreveu um bilhete curto e deixou colado na porta de vidro. Não se esqueçam de que esta empresa não é nada se não melhorar a vida de alguém lá fora. Ao chegar na casa de Carolina, encontrou ela no quintal regando as rosas. Já tá feito. Tudo assinado, selado e entregue. E como se sente? Livre. Carolina largou a mangueira e olhou para ele. Agora vou abrir aquele café que falamos. Já aluguei um ponto pequeno a 3 quarteirões. Tem uma janela grande e um quintal nos fundos. Só falta pintar. E quer que eu cozinhe? Sim. E que a Lúcia desenhe as placas. E que você escolha o nome. E você o que vai fazer? Servir café, sorrir e varrer. Ela sorriu divertida. Tem certeza disso? Mais do que qualquer coisa na minha vida. Nesse momento, Lúcia saiu correndo de dentro de casa. Mãe, André, minha professora disse que quer ir no café novo quando abrir. Já contei na escola? Óbvio, todo mundo quer ir, mas tem que se chamar Café das Rosas. Carolina e André se olharam. Era perfeito. Assim vai se chamar, disse ele. Naquela noite, os 3 jantaram juntos no chão do local vazio, com velas e salgadinho da padaria da esquina. Não tinha luxo nem mesa ainda. Só eles e o eco de alguma coisa nova começando. E se isso não der certo? Perguntou Carolina em voz baixa. Então tentamos de novo, de outro jeito. E se der tudo errado? Estaremos juntos. Isso já é dar certo. Lúcia interrompeu. E se eu me cansar de ficar no caixa cobrando? Então te fazemos gerente, disse André rindo. Isso paga mais? Talvez. Mas com certeza dá mais problema. Os 3 riram. E no meio daquele pequeno caos, no coração de um bairro comum, começou alguma coisa que não tinha nome de empresa nem promessa dourada. Só amor e vontade. O suficiente para começar de novo. 2 meses depois, a placa pintada por Lúcia pendia firme na entrada do pequeno local. Café das Rosas, letras coloridas cercadas de desenhos de flores, xícaras fumegantes e um sol sorridente. A inauguração foi simples. Não teve discurso, nem câmera, nem convidado importante. Só vizinhos, crianças, mães, aposentados e amigos do bairro. Carolina estava atrás do balcão com um avental preto e o cabelo preso. André limpava a mesa e servia café com um sorriso que não cabia no rosto. Lúcia, sentada perto da janela, desenhava placas novas em folhas recicladas. André, mais um pingado na mesa 3, gritou Carolina da cozinha. Vai saindo, respondeu ele, carregando a bandeja com mãos firmes. O lugar não era grande, mas estava cheio de vida. Casais conversavam, vovôs jogavam dominó no canto, e uma senhora cantava baixinho enquanto fazia crochê. Este lugar tem alma, disse um cliente habitual, levantando a xícara.
Tem história, respondeu André, e vontade de ficar. Naquela tarde, quando o sol começava a se pôr, Carolina fechou o caixa e se sentou de frente para André, já de pés descalços. Sabe o que me surpreende? O quê? Que isso me parece estranho. É como se sempre tivéssemos estado aqui. Como se este fosse o lugar que sempre íamos chegar. Talvez porque construímos passo a passo, sem atalho. E você não sente falta da sua outra vida? Às vezes, o silêncio de um escritório, à vista do 22º andar. Mas aí olho para você, para Lúcia, e penso que isso é mais real que qualquer sala de reunião. A Lúcia diz que quando crescer quer ter uma rede de cafés igual a este, mas com doces loucos. Parece um plano perfeito. Os dois riram. Nesse momento, Lúcia saiu correndo com uma folha na mão. Olhem o que fiz. É o cardápio da primavera. Tem limonada com hortelã, biscoito de girassol e bolo colorido. Carolina pegou o desenho e beijou a testa dela. Tá perfeito, filha. E posso colar na porta? Cola onde quiser, este café também é seu. Lúcia colou com fita na entrada. Depois se sentou no chão para olhar pela janela. Lá fora, as flores do pequeno quintal continuavam crescendo. Sabe qual é o melhor de tudo isso? Disse André olhando o reflexo das luzes nos vidros. O quê? Que não precisamos correr. Ninguém apura a gente. Podemos simplesmente estar. Carolina olhou para ele. Então fica, todo o tempo que quiser. Ele pegou a mão dela. Não vou. Naquela noite, com as cadeiras em cima das mesas e a máquina de café desligada, André tirou um caderno velho da mochila. Abriu em silêncio, escreveu uma linha na última página e deixou na mesa do lado da placa de fechado. Às vezes, uma xícara de café pode valer mais que todo o ouro do mundo. Obrigado por me ensinar isso. Pronto para amanhã? Perguntou Carolina, apagando as luzes. Sempre. Saíram juntos com Lúcia dormindo nos ombros. Lá fora, o ar cheirava a terra molhada e pão fresco. As estações seguiam o curso, mas eles tinham achado alguma coisa que não mudava com o tempo. Um lugar, um nós, um lar. Epílogo. 5 anos depois. 5 anos depois, o Café das Rosas já não era só um café. Era ponto de encontro do bairro. Nas paredes pendiam desenhos de criança, foto de vizinhos, frases escritas por clientes e uma pequena estante onde qualquer um podia deixar ou pegar livro emprestado. A mesa do canto continuava ocupada pelos aposentados que discutiam futebol e política toda a tarde. Lúcia, com 12 anos cumpridos, estava mais alta, mais decidida e com uma energia que arrastava todo mundo. Tinha um caderno novo onde escrevia ideias para o futuro. Abrir mais cafés, dar bolsa, ensinar outras crianças a desenhar cardápio e escrever carta para desconhecido. Naquela tarde, enquanto ajudava a mãe a organizar as contas, achou o caderno velho de André na gaveta do caixa. Não via há muito tempo. Abriu com cuidado e foi lendo frases, anotações, desenhos soltos, pequenos fragmentos de uma vida que tinha mudado, sem ninguém notar muito. Na última página, releu a frase escrita por André naquela noite de anos atrás. Às vezes, uma xícara de café pode valer mais que todo o ouro do mundo. Obrigado por me ensinar isso. Lúcia fechou o caderno com um sorriso. Levou para o quintal, onde André estava regando as mesmas rosas que tinha plantado com Carolina na primeira vez que entrou naquela casa. Lembra disso? Perguntou, mostrando o caderno. Onde achou? Na gaveta da mãe. Tá cheio das suas coisas estranhas. Não são coisas estranhas. São pedaços de mim. E por que parou de escrever? André pensou um momento. Porque comecei a viver. E quando a gente vive de verdade, às vezes não precisa escrever tanto. Lúcia se sentou do lado dele. Eu quero continuar escrevendo. Talvez algum dia conte esta história. Qual história? A nossa. Do sanduíche, da escola nova, do café, das rosas. Tudo. André fez carinho no cabelo dela. Então escreve. Mas escreve com o coração, sem enfeite. Como foi? Com parte triste também. Especialmente com essas, porque as partes tristes ensinam a gente a valorizar o que é bom. Da janela, Carolina observava.
O cabelo mais curto, o sorriso mais tranquilo. Tinha achado, sem procurar, alguma coisa que não sabia que precisava. Estabilidade, cumplicidade, amor sem promessa grandiosa. Naquela noite, quando o café fechou e a cidade ficou em silêncio, Lúcia voltou para o quarto. Tirou uma folha em branco e escreveu: Era uma vez um homem que tinha tudo, e depois não tinha nada. Até que uma menina deu um sanduíche para ele, e então começou de novo. Deixou a folha dentro do caderno de André, fechou e botou embaixo do travesseiro. Sabia que algum dia contaria essa história, mas por enquanto era só dela. Seu segredo, sua verdade, seu começo. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual parte fez você refletir ou sentir alguma coisa especial. Não esqueça de curtir se gostou da história e compartilhar com alguém que precisa de um lembrete de que pequenos gestos podem mudar vidas. Cada reação sua nos ajuda a continuar criando histórias reais e humanas como esta. E se ainda não fez, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que, como esta, são inspiradas no cotidiano e no poder da empatia. Queremos saber mais de você. De que país está vendo este vídeo? Te lemos nos comentários.